Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui hoje na Pedra do Arpoador, dia 21 de setembro de 2023, quinta-feira. Deus te abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos buscar orientação divina, conselhos que possam trazer bênçãos para a nossa vida. Tenha um excelente dia, um dia excepcional. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja convosco. Deus te chama para um propósito. Você tem uma identidade, não corrompa ela. Vamos orar? Vamos pedir a presença de Deus nesse momento, nesse devocional. Senhor Deus, entrego esse momento diante de Ti. Nós queremos e desejamos e anelamos a Tua presença. Atua em nossa vida nesse momento, nos mostrando a direção e confirmando a Tua palavra em nosso coração, confirmando as nossas decisões, transbordando da Tua palavra em nosso coração, movendo o Santo Espírito que habita dentro de nós para nos posicionar e tomar a decisão certa, ter a atitude certa, viver em paz, em santidade. Deus, precisamos da Tua cura também. Precisamos do Teu mover espiritual que venha tocar, Senhor, na nossa enfermidade, nessa infecção. Deus, nessa dor de cabeça, nesse câncer, nesse HIV, Deus, nós repreendemos toda a astúcia do inimigo. Nós repreendemos todos os males que ele tem usado para nos desanimar, nos afrontar. Deus, atue, Senhor, para que possamos ver a Tua glória, vermos a Tua cura sobre as nossas enfermidades. Deus, eu levanto a minha mão, junto podemos avançar e ser mais fortes. Eu oro, Senhor, pela cura completa, a restauração completa, imediata ou em processos, usando, Senhor, as mãos dos médicos, usando os remédios, Deus, mas que possa ser, Deus, a Tua mão poderosa nos guiar ao remédio certo, à estratégia certa. Nos ajude, Deus. E fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. E aí, tudo bem? A palavra de Deus lá, no segundo livro de Reis, capítulo 5, traz a história de um homem chamado Naamã. Você deve conhecer essa história. Naamã era um comandante do exército. Comandante, chefão. E ele estava com uma enfermidade muito grave. Naquela época, a enfermidade desse tipo era encarada como uma maldição. E tinha todo um processo legal para que essa pessoa ficasse distante de outras pessoas, que ficasse exilado em algum local até se recuperar. Essa doença chamada lepra. Imagina um comandante, uma função de confiança do rei da Síria, leproso.
Ninguém podia saber da lepra dele, pois ele poderia ter que se exilar se soubessem da doença grave que ele tinha, porque a lepra é contagiosa. Então ele deve ter tido muito medo e se vestia sempre com a sua armadura ou sempre com roupas tampando todo o seu corpo, para que ninguém pudesse ter a chance de acusá-lo e de condená-lo por ser leproso. Pode ser que você tenha alguma doença também, e que essa doença pode trazer muitos prejuízos, vergonha. Essa doença pode ser um pecado também. Que o pecado é uma doença, mas tem cura, porque Jesus é a nossa cura. Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse vencer a doença do pecado, a maldição do pecado. Ele se fez maldito por nós na cruz, substituindo-nos naquela cruz para morrer pelas nossas doenças, pelas nossas enfermidades. Nós fomos curados e sarados, remidos, reconciliados com Cristo Jesus na cruz. E naquele tempo, no Antigo Testamento, a promessa de um Messias, a promessa de Deus, é viva no coração de Israel. E o rei da Síria, com o seu comandante, em uma das guerras contra Israel, conseguiram levar e capturar uma criança, de repente com a sua família, mas essa criança agora está dentro da casa de Naamã como uma serviçal, como uma escrava, ajudando nos trabalhos de casa. E por ela estar lá dentro dessa casa, ela sabe de tudo o que acontece, dos gritos de Naamã com a esposa, sabe de como ele trata seus filhos, como trata a sua mulher. Pode ser que eu não veja e não saiba como é que você tem tratado a sua família, seus filhos, suas filhas, seu cônjuge, mas Deus vê tudo. E isso pode ser uma doença. O ódio, a guerra, pode ser uma doença terrível em nossas casas, e nós precisamos nos livrar dessa doença. Não é se separando, é se convertendo, é se reconciliando. Mas você pode até pensar, eu já sou cristão, mas tem que se reconciliar e viver uma vida onde Deus possa atuar, ter liberdade, possamos nos arrepender, reconhecer nossas falhas, nossos erros e melhorar a convivência dentro da nossa casa. E ali, com aquela doença, aquela menina sabe de tudo dentro da casa de Naamã. E ela sabe que ele é leproso. Ela viu aquela lepra quando ele estava em uma ocasião mais à vontade dentro de casa. Ela viu que ele tinha ali uma lepra, e de repente curandeiros e outros feiticeiros já tivessem tentado trazer a cura a ele. Alguns cremes, alguns remédios, mas nada adiantava. Ele não conseguia se livrar dessa doença. E era um incômodo terrível para Naamã. Naamã tinha o status de general, de comandante de exército, tinha tido vitórias, era famoso por trazer vitórias à Síria, tinha um nome, um status quo, aonde ele tinha uma honra, tinha privilégios, mas dentro de casa ele era um miserável homem. Dentro de casa, com a sua lepra, ele não conseguia mais ter uma convivência saudável com a sua família.
É uma conjectura, mas que ele não consegue ver uma saída até que aquela menina diz: eu conheço um profeta, ou já ouvi falar de um profeta no Reino do Norte de Israel, porque nessa época Israel está separado, Reino do Norte e Reino do Sul, e o profeta Eliseu está fazendo grandes milagres. Ele já tinha aberto o Rio Jordão, ele já tinha dado, mudado as águas que eram inférteis e estavam causando até a morte daquelas mulheres que bebiam daquela água e estavam perdendo os seus bebês quando estavam grávidas. Então tinha uma maldição naquela água. Eliseu joga sal, um prato novo. A fama de Eliseu é grande. Ele também multiplica o azeite de uma viúva que está endividada, e por essa dívida o seu patrão quer levar os seus 2 filhos, e ele multiplica aquele azeite e ela consegue pagar aquela dívida e viver com aquele dinheiro que aquele azeite deu. O profeta Eliseu já tinha agido com justiça com 41 jovens que estavam zombando dele. Já tinha multiplicado 20 pães para 100 homens. Já tinha desfeito a morte por envenenamento dentro de uma panela. O profeta Eliseu já tinha ressuscitado o filho da viúva de Sunem. E agora a sua fama chegou até a Síria, através dessa menina que era israelita, e lembra dele falando: há uma saída, vá até o rei de Israel e peça permissão para falar com o profeta Eliseu. E ele fez isso. Primeiro ele foi ao seu rei, o rei da Síria, que pode ter sido ali o Ben-Hadad, e pede permissão para que o profeta Eliseu possa atendê-lo e trazer a cura a ele. Tremendo, né? Tremendo. Mas o rei, vendo essa situação, ficou desesperado. Ele falou: quem sou eu? Eu sou Deus, por acaso? Eu posso curar alguém? E ele rasgou as suas vestes e pensou dentro dele: esse general veio aqui para planejar uma guerra, porque ele sabe que eu não tenho esse poder de curá-lo. Quem sou eu? Sou pequeno demais. E Eliseu, o profeta, ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes e falou: você não sabe? Provavelmente era o rei Jorão. Você não sabe que tem profeta aqui em Israel? Manda que ele venha até mim. E assim foi. Quando Naamã chega com a sua comitiva, cheio de tesouros, cheio de túnicas, cheio de animais, para em frente à porta da casa de Eliseu, Eliseu nem vai atendê-lo. Ele fala ao seu ajudante Geazi: vai lá e fala com esse general Naamã que ele tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim foi. Quando ele deu a mensagem, Naamã ficou revoltado, furioso. Como é que esse profeta não vem pelo menos aqui falar comigo? Está muito ocupado. Por que ele não vem aqui e coloca as mãos, como assim fez em outras ocasiões, onde houve cura? Ele está me
desprezando. E aí os funcionários dele, que estavam na comitiva, conversando com ele: mas se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria, Naamã? Mas tem rios melhores lá em Damasco. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio inferior aqui de Israel? Mas os funcionários insistiram e ele resolveu testar. Eu vou então. Imagina agora essa cena diante dos seus funcionários, dos seus soldados, da comitiva, diante daquelas pessoas que ficaram curiosas e foram atrás para ver o milagre, para ver o que ia acontecer, a população ali daquela época, e ele tirando as suas vestes de general, sua armadura, e ficando ali praticamente nu, e todo mundo vendo ali que ele é leproso e que escondia a sua lepra. Pode ser que você tenha que aparecer diante de todos com a sua lepra, com a sua traição. Aparecer diante de todos com o seu pecado, com o seu erro, com a sua cobiça, com o seu vício, com aquilo que vem incomodando o seu coração e a sua vida, trazendo mazelas, trazendo destruição, aquilo que está corrompendo a sua vida, o seu chamado, a sua identidade, e trazendo doenças ao seu coração. Você não consegue mais dormir, tendo insônia, não consegue ver uma saída, e Deus te chama para a cura. É se colocar diante de Deus, no altar de Deus, nesse momento, e falar: Senhor, eu preciso da tua cura, eu preciso do milagre, eu preciso nessa manhã do teu socorro. Venha ao meu encontro, atue na minha vida agora, no meu emocional. O Senhor me chama, o Senhor pode me curar, o Senhor pode trazer a felicidade no meu coração, a alegria do céu. E foi isso. Naamã foi mergulhando. A primeira vez, nada. A segunda vez, nada. A terceira também. A quarta, a quinta, a sexta, nada. Aí eu me lembro quando Elias sobe no Monte Horebe e fala para o seu ajudante: vai lá ver se há alguma nuvem. Porque tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. E o povo está sedento, o povo está querendo chuva. E ele, por 6 vezes, também não vê nada. Naamã também não vê nada acontecendo, ninguém vê nada acontecendo. Mas na 7ª vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E na 7ª vez que ele mergulha nesse rio Jordão, ele vê o milagre. Ele vê que a sua pele se tornou que nem a de um neném, de um bebê. Um bebê. Um coração de criança. Deus quer te devolver a pureza de um neném. Deus quer te trazer novamente a cura, uma nova chance de viver o extraordinário, de viver o impossível, de viver o milagre de Deus na sua vida, na sua família. Não desista da sua família, não desista da sua vida. Há esperança para você, para mim. E que alegria foi, que festa foi para Naamã. E ele levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Só existe um Deus, é o Deus de Israel, não existe outro Deus. A quem você está pedindo? Há um Deus com cara de homem, há um Deus com cara de animal, há um Deus com cara de monstro. O nosso Deus é um Deus invisível, um Deus poderoso. É um Deus que não precisa de figura humana, que não precisa de figuras criadas por homens. Não precisa de amuletos, não precisa de estátuas. Não precisa que você veja para crer. Ele quer que você creia e viva através da fé do invisível
daquele que te chama, daquele que te ouve, daquele que te abraça. Esse é o Deus que Naamã agora quer viver. Mas tem muita coisa que prende ele ainda. E ele fala com o profeta Eliseu dizendo: se por acaso o rei da Síria me chamar para adorar o seu Deus, e eu vá com ele e me prostre a ele, eu peço perdão. Perdão por fazer isso, porque eu não tenho coragem ainda de colocar minha fé para fora. Eu não tenho coragem ainda para dizer para minha família que eu me converti. Eu não tenho coragem ainda de viver uma vida totalmente imersa no sangue de Jesus, dizendo para todos que agora eu sou uma nova criatura, que eu tenho uma nova natureza, que Deus me chamou. Não tenha vergonha. Naamã estava com vergonha ainda, mesmo passando por tudo aquilo. Deus mudando a sua sorte. E ele já pedindo perdão, porque não ia ter força para testemunhar ao rei, que agora adora ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus é bom, Deus é poderoso. E Deus nos chama, a sua autoridade faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. E a gente não pode comprar a bênção de Deus. Ela é gratuita, é de graça. Pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas Geazi, o ajudante do profeta, ao ver os tesouros de Naamã sendo oferecidos ao profeta Eliseu, as túnicas, a prata, o ouro, se corrompe e deseja aquele tesouro. Ele pensa que através do dinheiro, da grana, vai ser feliz, vai ter uma vida confortável, agradável, vai ter o que ele quiser, e vai atrás da comitiva de Naamã, correndo. Naamã pergunta, desce da sua carruagem e vai ao encontro daquele homem, porque ele reconheceu Geazi, e diz: está tudo bem, Geazi? Está tudo bem com você? O que está acontecendo? Alguma coisa grave aconteceu, Geazi? Fala comigo. Aí eu lembro do próprio Geazi perguntando a viúva de Sunem, quando ela vai ao encontro do profeta Eliseu, porque o seu filho morreu, e ele pergunta a ela: está tudo bem? Está tudo bem com você realmente? Às vezes a gente fala isso da boca para fora, está tudo bem, mas não está nada bem. A gente está vivendo crises financeiras, crise na saúde, crise na família. Não está tudo bem. Mas eu digo para todo mundo: está tudo bem. Geazi diz: está tudo bem para Naamã, mas ele está com seu coração corrompido, doente, porque ele está querendo o tesouro que perece nessa terra, o tesouro que enferruja nessa terra, o tesouro que não pode dar paz, que não pode dar alegria nem a felicidade que vem dos céus. Pode ser que você esteja procurando essa felicidade, essa alegria, e ela não está no dinheiro, na riqueza, ela está em Cristo. Ela está em Deus. Você pode ser próspero e infeliz, você pode ser pobre e infeliz, porque a felicidade está em Cristo. Está na nova natureza com Cristo, na vida com Cristo, na frequência que Cristo anda, na sintonia que Deus quer que a gente viva, na aliança que Deus nos chama, no propósito que Ele quer que a gente viva. É essa aliança que Ele nos chama nessa manhã do dia 21 de quinta-feira. Se entregue ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti nessa manhã, vendo essa força, essa água
Esse mar aqui, Deus, agitado, batendo nas pedras. Muitas vezes a nossa vida está em fúria, nossos sentimentos estão em fúria. Estão como essa água hoje, de um lado por outro, sem saber para onde ir. Deus, acalma o nosso coração, acalma os nossos sentimentos. Traz essa reflexão para a nossa vida, para a gente se acalmar, para a gente confiar, para a gente crer na mensagem, para a gente confiar que Deus vai agir, vai abrir um caminho, o telefone vai tocar, uma mensagem do Zap vai chegar, o e-mail vai chegar, a nossa porta, alguém vai tocar e vai bater. E a gente precisa abrir o nosso coração. Deus, entra, mostra a direção, mostra o caminho certo, mostra, Senhor, aonde nós podemos ser felizes. Mostra, Deus, nos dê a direção. Entra com providência, Senhor, na nossa casa e traz abundância, Senhor, de alegria, fartura de alegria. Traz, Senhor, aquilo que precisamos, o alimento necessário, Deus. Não nos deixe, Senhor, cair. Não nos deixe, Senhor, entrar em confusão. Não nos deixe renunciar à Tua palavra, à Tua mensagem. Nos faça, Senhor, caminhar em Tua direção. Pela fé nós queremos dar um passo. Abençoa a nossa vida, Deus. Nos cura. É o que eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Fala, Caio. Um abraço aí. Deus te abençoe. Deus te dê um excelente dia. Um abraço aí para todos. Vamos avançar. Vamos avançar. Deus é bom. Tem um dia maravilhoso na presença de Deus. O eterno é contigo. Creia nos teus sonhos. Vai viver os teus sonhos. O milagre de Deus está por vir, está chegando. É um processo. Sinta ele chegar. Mas não descanse. Se anima. Tenha coragem. Vá em busca ao seu sonho. Vá em busca dele. Deus te anima para isso. Deus te dá força para isso. Não desanima. Perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Vai em frente. Com ousadia. Com determinação. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te usar. E transborde quando chegar a bênção. Comunique quando chegar a bênção. Testemunhe dela. Para que outros também possam alcançá-la. Para que outros possam se motivar. E possam ver que há Deus. Há Deus. Há um Deus que nos usa. Há Deus em Israel, há Deus na igreja de Jesus Cristo, a aliança com Deus. Um abraço, fica com Deus. Deus te abençoe.